Olá, reconectados, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Juliana Bacos e hoje vamos fazer mais uma reflexão com esse áudio, onde falaremos sobre a importância que damos à opinião das pessoas. Vale lembrar que, como somos seres sociais, é normal que nas nossas interações nós colocamos nossos julgamentos e nossas opiniões. Porém, quando isso é demasiado, isso começa a ter um efeito nocivo à vida de cada um. A reflexão proposta é o quanto você se importa com a opinião dos outros, a ponto de mudar de decisão ou a ponto de nem tomar uma nova decisão, a ponto de se sentir mal ou abalar a sua autoestima pela opinião alheia. Essa construção começa lá na infância. Sabe quando nós éramos pequenos e fazíamos um desenho e íamos correr mostrar para o pai e para a mãe? É porque nós, enquanto crianças, ainda não estamos alinhados e precisamos de um eixo, precisamos do apoio, ou seja, precisamos nos encaixar na humanidade. Então nós levamos o desenho lá para o pai e para a mãe e eles geralmente falam: nossa, que lindo, que maravilhoso. Isso sim, numa família saudável. Os pais começam a apoiar as coisas quando somos infantis ainda, para que nós tenhamos essa noção de autoestima, de continuidade, mesmo, claro, que o desenho não esteja perfeito. Numa família saudável, nós somos apoiados a prosseguir, a continuar. Mas esse processo onde levamos as nossas questões até os pais é um processo onde precisamos nos firmar. A questão é que muitas pessoas continuam levando isso para a vida depois de adulto. E as redes sociais, elas são uma prova disso. A quantidade de like, reações ou o efeito que queremos causar nos outros através de redes sociais faz parte daquela criança que quer a aprovação. Isso é absolutamente normal até um ponto, até porque todo mundo gosta de ser elogiado. A questão é quando os elogios não vêm, ou pior, vem alguma crítica através da exposição, a pessoa se desestabiliza. Então, se a pessoa não tem um emocional, um mental e um espiritual forte, ela vai se desestabilizar com a opinião alheia. Isso vai piorar muito se durante a infância a criança não se sentiu apoiada ou não se sentiu com atenção ou começou a ser criticada logo naquela fase, aonde, principalmente durante a adolescência, aonde os seres não estão se encaixando bem com os valores, estão ainda tentando se encaixar na família ou num quadro social, naquela fase de transferência que é adolescência, os traumas também tendem a ficar maiores. Então, se você veio de uma família que te apoiou, você vai ter mais sustentação para ir para o mundo. Se você veio de uma família muito crítica, onde nada estava bom, a tendência é que mesmo depois de adulto, você tente ficar agradando a tudo e a todos. E isso pode se manifestar de várias formas. Primeiro, não sabendo dizer não tendo poder de decisão, aquele adulto que não sabe decidir, que está sempre em cima do muro, que precisa pedir opinião para todo mundo e todos e mesmo assim permanece inseguro, aquele adulto que tem que se transformar totalmente porque ele não se aceita, então ele acha que também não vai ser aceito, quando na verdade todo mundo está preso dentro das suas próprias neuras. As pessoas não se importam tanto com a gente assim, quanto o nosso ego acha que se importam. Então, para começar essa cura, vamos pensar nisso. As pessoas, elas não se importam tanto com a gente assim. E quanto mais as pessoas julgam, mais desconectadas elas estão. Então, preste atenção no seu meio ambiente, com quem que você convive. Quais são os tipos de críticas, se são construtivas, se são amorosas ou se são amargas, derivadas também de outros traumas. Aquele filho que, mesmo que inconscientemente não se sentiu apoiado, ele vai virar um adulto que tenta, de qualquer maneira,
agradar ainda os pais. Porque essa nossa base infantil, ela continua presa dentro da gente. E a questão é que muitas pessoas deixam essa criança ferida comandar e não adultificam. Então, o que mais encontramos por aí hoje em dia são adultos totalmente infantilizados. Ou ainda estão violentos, ou ainda estão reativos demais, ou estão depressivos. Depende muito de como a sua criança interior ferida irá reagir. Mas o que foi, foi. Você teve a família perfeita para os aprendizados perfeitos que a sua alma escolheu. Então, como todos os áudios, vamos partir dessa premissa. Não adianta aqui nós ficarmos culpando pai e mãe, culpando a sociedade, porque o vitimismo não nos leva à cura. A cura vem através de autorresponsabilidade. Então acolha amorosamente a sua criança ferida e deixe o adulto assumir. Dê a si mesmo esse amor que talvez você não tenha recebido dos pais. E se você não recebeu o amor suficiente, aonde a sua consciência entendeu que não foi suficiente, porque com a expansão da consciência nós entendemos que está tudo certo. Conforme a nossa consciência vai ampliando, nós entendemos que os ensinamentos foram exatamente como tinham de ser. Isso não significa que traumas não foram gerados, crenças foram instaladas, programações aconteceram. E por que os nossos pais conseguem atingir a gente de um jeito muito específico? Por que nós gostamos de falar que os pais nos conhecem? Porque eles que instalaram as crenças e as nossas programações. Porque foram instaladas neles. Aí depende do quanto eles também conseguiram expandir a consciência deles e o quanto eles conseguiram programar você de um jeito melhor ou mais saudável. Mas tem muitos pais e mães que não conseguiram, que apenas replicaram as dores e a programação anterior recebida pelos ancestrais. Mediante isso, como foram eles que instalaram a programação, nós permanecemos dependentes, muitas vezes, das opiniões deles. E é imprescindível estudar e se aprofundar terapeuticamente na sua infância, para que você entenda quais são as primeiras programações instaladas pela família e depois você começa a entender quais foram as programações que você captou pelo inconsciente coletivo, pela sociedade, pelos amigos. E tudo isso vai formar um padrão de crenças dentro do seu subconsciente que vai ressoar com a realidade maior, que vai trazer o mesmo, mais do mesmo, para a sua vida. Então, provavelmente, se você não se sentiu adequado à sua família, você vai se colocar em relações amorosas onde você também não será valorizado, ou onde você será abusado emocionalmente, ou enfim, onde você não terá conforto. O problema é que a criança ferida não curada, ela continua buscando esse amor nas relações amorosas. Só que como nós atraímos sempre mais do mesmo do que está no nosso inconsciente, nós vamos atraindo os mesmos tipos de relações, formando então novos traumas. Uma pessoa traumatizada e não tratada, ela vai ter muito medo de se expor novamente. Ela vai ter medo de tomar decisões. Isso vai impactar na vida financeira dela, porque criança não ganha dinheiro. Criança não faz nada sozinho. Aí vem a dependência emocional nos relacionamentos. Se você está deixando a sua criança interior atuar, você não consegue dependência para nada. Parece que quando você dá 3 passos para frente, você dá 4 para trás. Isso impacta geralmente na energia do dinheiro, já que criança não ganha dinheiro, como já foi dito. Depois começa a impactar na autoestima. E podem ocorrer vários tipos de relações, como o isolamento ou a exposição excessiva. A exposição excessiva, ela vem quando queremos aprovação. Então nós estamos sempre em evidência, porque sempre também vamos colidir com pessoas carentes e vamos ressoar os nossos traumas e crenças
E isso pode vir através de likes, de elogios, mas é muito comum a gente se conectar pelas nossas neuras. Então nem sempre quem está ao nosso lado está nos dando um feedback positivo ou negativo. Não importa. O que importa é que a pessoa está dando um feedback de acordo com as sombras e crenças dela. Por isso que é muito importante observar de onde você vai tirar as suas ideias, como você vai reagir e a quem você está reagindo. Porque lembra que foi falado que você ainda está querendo mostrar o desenho para o pai e para a mãe. Acontece que uma pessoa que não está segura, alinhada e reconectada, ela vai permanecer nessa função de querer mostrar o próprio desenho, né, a metáfora aqui, para todo mundo. E isso vira um ciclo vicioso e muito tóxico, que prejudica muito a nossa reconexão com o amor próprio. Então, para ontem, precisamos nos adultificar. Todos nós tivemos diversos problemas e questões na infância, até porque este planeta tem as emoções que precisam ser trabalhadas, que nós já sabíamos, e tem uma série de desafios relacionados à vibração planetária. Quando nós expandimos a consciência e conseguimos olhar de cima, os dramas e aquela historinha que a gente conta vai ficando menor. Não estamos aqui descredibilizando o sofrimento de ninguém, porém não estamos usando o sofrimento para apoio e determinar, né? Não deixamos o sofrimento determinar a nossa vida. Todos nós temos uma historinha triste para contar, que pode justificar muito bem o quanto nós nos importamos com a opinião alheia. A questão é que é necessária uma tomada de consciência e uma adultificação para então podermos nos libertar, porque o maior tipo de escravidão é não sermos nós mesmos. E muitas vezes nós nem conseguimos entender quem nós somos, porque ainda estamos tentando ser o que o pai, a mãe, o chefe, o marido, a esposa quer que sejamos. Há de se ter que ter coragem para não ser perfeito, pois ninguém é perfeito, estamos todos aprendendo. O adulto, ele já entendeu que ele não vai agradar todo mundo. Ele não vai agradar nem a metade. E digo mais, quanto mais expandido você tiver, mais você será julgado. Então, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a expansão de consciência é para quem tem coragem de explorar o seu verdadeiro eu, sem ter medo do que os outros vão pensar e falar. Porque as pessoas que estão desconectadas, elas estão sempre prontas a rotular os outros. E se você tem medo de ser rotulado, você não irá conseguir progredir. Se nós formos nos preocupar com julgamentos, a gente nem levanta da cama. E tem muita gente que não consegue levantar da cama, porque não tem consciência das doenças somatizadas de uma autoestima baixa. Não tem consciência e não conseguiu sair daquela criança interior ferida, por isso a terapia é importante. Porque o processo de adultificar é tomar autorresponsabilidade por si mesmo, não importa de onde você veio. Porque espiritualmente está tudo conectado e sincronizado para o seu aprendizado. Então, quando você cansar de contar aquela história, você vai se libertar, você vai se olhar, vai saber ouvir seu coração, sua intuição e vai saber seguir por si mesmo. Não significa que você vai largar a mão sobre as opiniões dos seus pais. A questão é, você pode ouvir as opiniões amorosamente e ainda assim seguir o seu coração. Porque quando você está reconectado, você mesmo sabe o que é bom para você. Podemos ter mentores aqui no plano físico, podemos ter professores, podemos ter autores que nós nos inspiramos, mas a resposta está só no nosso coração. Por isso que é muito importante nós transferirmos aquela necessidade de pai e mãe para um líder religioso, para um mestre, para um mentor. Tome muito cuidado com os mentores que queiram fazer o papel de pai e mãe,
porque ele sabe a sua fraqueza. Todos nós temos essa fraqueza. Só que alguns tratam a fundo e outros só projetam em relacionamentos dentro de grupos, em doutrinas. Então aquela criança que ela tá ansiosa pela opinião do pai e da mãe, ela tá ansiosa pelo acolhimento e ela não conseguiu em casa e em relacionamentos, ela tende a buscar isso em outros lugares. Quando a adultificação chega, nós acolhemos essa criança e prosseguimos, sabendo que não vamos agradar todo mundo. E que ótimo, porque ninguém está aqui para nos agradar também. Se nos agradarmos, ótimo, vamos nos conectar por frequência. Mas nem sempre será possível agradar a todos. Isso é a maior das prisões que podemos vivenciar aqui. Nós não nos reconectamos ao nosso propósito de alma, nós não prosseguimos quando estamos constantemente nos preocupados com a opinião alheia. E muitas pessoas não sabem por que não crescem no Instagram, na profissão, porque inconscientemente ela tem aquele medo de ser julgada. E quanto mais você aparece, quanto mais você explora suas ideias, a tendência é que mais julgado você seja. A questão é que uma pessoa que está com a mente expandida, ela nem percebe. Ela não tem frequência para dar atenção a críticas destrutivas. Ela não tem, uma pessoa reconectada, ela não tem tempo e energia na vida para gastar com explicações, para gastar tentando agradar. O nosso tempo de vida é muito sagrado. Nós temos sempre que observar aonde estamos colocando a nossa energia. E tentar agradar gasta muita energia. Muita mesmo. Essa é a maior das reflexões. Se preocupar com a opinião dos outros, tentar agradar, tudo para ser amado, gasta muita energia. Utilize essa energia fazendo terapias, buscando o autoconhecimento. Comece a pensar em você sem medo de ser egoísta, pois se você não ama a si mesmo, você não saberá amar o próximo. E se você gosta do conteúdo desses áudios, deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Lembrando que o Instagram é reconexão.cósmica, sem acento. Eu espero vocês lá. Até a próxima e gratidão!